Olá, amigos, boa noite a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos que, de alguma forma ou de outra, vão estar vendo esta mensagem, ouvindo essas palavras. Tivemos uma semana onde, em várias partes do mundo, as pessoas comemoravam e festejavam uma festa chamada de Carnaval. E se hoje pararmos para refletir, para meditar nos fatos ocorridos no decorrer de uma semana, você vai perceber que inúmeras tragédias aconteceram nesses dias que se antecederam a esta festa, a esta comemoração. E também você vai começar a entender que muitas famílias foram destruídas no decorrer desta semana. Muitas pessoas perderam suas vidas. Muitos pais enterraram seus filhos e suas filhas. Muitas mães estão chorando. Muitos lares estão de luto. Agora eu digo para você, se é uma festa, por que ela traz tantas desgraças? Por que ela traz tanta dor? Por que ela traz tanto sofrimento quando ela passa? Quantas e quantas vidas se perderam num período tão curto de alegria? Uma festa que traz uma alegria passageira, uma festa que traz danos, às vezes irreversíveis, porque quando é a perca de um bem material, com certeza, depois de muito esforço, você irá conseguir outro bem material perdido. Mas quando essa perca, ela atinge a vida, é uma perca irreparável. Quantas pessoas perderam entes queridos no decorrer tão curto desta comemoração? Você já parou para pensar quantas famílias foram destruídas? Quantas pessoas foram prejudicadas? Às vezes, as pessoas estão neste momento ouvindo minhas palavras e devem estar pensando que eu talvez só esteja falando isso hoje pelo fato de eu ser uma nova criatura, de eu ser um cristão. Mas não é. Não é só apenas pelo fato de hoje eu ser uma nova criatura, ser um cristão. É porque hoje eu vejo de uma forma diferente. Tente você também olhar esta comemoração de uma forma diferente. Por que a alegria da festa, ela só dura enquanto as pessoas estão aglomeradas? Por que a alegria da festa só tem duração enquanto o álcool, enquanto as drogas, enquanto os nossos desejos carnais estão presentes? Por que a alegria da festa não continua depois que a festa termina? Reflexão,
pensamento. Hoje eu vim aqui para trazer uma reflexão para a sua vida e para a minha vida. Porque ao mesmo momento que eu falo com você, eu aprendo também, eu entendo também. Fiquei uma semana sem fazer nenhuma transmissão, trazer nenhuma palavra, mas eu sempre meditava. O que eu deveria trazer que agregasse ao seu dia, que agregasse à sua vida conhecimento, experiência. Eu sei que nesse momento tem milhares de homens e mulheres bem mais capacitados do que eu para falar para você. Pessoas perfeitas, santas, irrepreensíveis. Mas cabe a mim, ou melhor, coube a mim estar aqui nessa noite. Coube a mim, nesta noite de sábado, falar para você sobre esta festa. Festa que traz uma alegria momentânea, passageira. Assim como a alegria que é trazida na vida de quem está sob o efeito de álcool. Quando o álcool termina, a alegria passa. Pessoas que estão sob o efeito da cocaína. Quando o efeito da cocaína passa, acabou a alegria. Pessoas que estão sob o efeito da maconha. Quando passa o efeito, a alegria vai embora. E eu digo nessa noite, hoje, quando você entrega as tuas vidas ao Senhor, você tem o pleno conhecimento que a partir daquele momento você não vai mais necessitar, precisar, buscar, nem ir atrás de nenhuma substância que traga alucinações para a sua vida. Mas, pelo contrário, você vai em busca do Espírito Santo de Deus, que traz uma alegria verdadeira para a tua vida. O Espírito Santo de Deus é que nos alegra. O Espírito Santo de Deus é que nos conforta, nos consola. E é real, a sua presença é real. E é para sempre. É por isso que, em todos os momentos de nossas vidas, quando nós nos deparamos com situações tristes, calamitosas, angustiantes, desesperantes, aí nós vamos para a palavra de Deus. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele faz-se presente ao nosso lado. E ele alegra as nossas vidas, nos fortalece, nos capacita, nos orienta. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Mas é uma alegria verdadeira, é uma alegria real, não é uma alegria passageira igual das drogas, não é uma alegria passageira igual do carnaval. Eu não sei nem quantos dias duram as festividades, mas em muitos países afora, se você for olhar, dura vários dias, talvez meses, comemorando. Calcula o estrago que faz na vida do ser humano. Estrago financeiro. Pessoas que muitas vezes gastam até o último centavo para poder curtir somente aquele período de carnaval. E o estrago emocional. Pessoas que deixam relacionamentos sérios de lado para viver um amor de carnaval. E o estrago psicológico, que depois que a pessoa se vê afundada em problemas, em finanças, aí vem o problema emocional, psicológico, sentimental.
E aglomerando tudo, chega o momento que a festa de carnaval atinge a vida espiritual de muitas pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes passam o tempo todo, o ano inteiro, buscando a presença de Deus, glorificando, exaltando, e quando menos espera, na data do carnaval, a pessoa acaba caindo em tentação. Mas a Bíblia diz que resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes está escrito, submetei-vos a Deus. Temos que nos submeter primeiro a Deus. Somente depois iremos resistir ao diabo. E só assim ele vai fugir de nós. Se não haver submissão a Deus, não tem como ter forças para resistir ao diabo. E se não tiver força para resistir ao diabo, ele não vai fugir de você. Não vai fugir de mim. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Mas, por outro lado, nós vamos ver que a nossa carne, ela luta todos os dias para ser satisfeita, ser saciada. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que sopra aos nossos ouvidos todos os dias. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações. Ele diz todos os dias. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Você já teve a sensação ou a experiência de bater na porta de alguém e ele não abrir a porta para você? Talvez você até fez assim, foi ouvir se tinha alguém em casa e a pessoa não te atendeu, não abriu a porta simplesmente. Talvez aquela pessoa não estava num dia bom, talvez estava ocupado com os afazeres, com as tarefas domésticas do dia a dia. E você chegou ali, todo alegre. Era apenas um dia normal. Você decidiu visitar aquela pessoa. Foi, bateu na porta. Ela não abriu. Alguma coisa estava acontecendo do outro lado da porta, que o impediu de abrir a porta para atender você. Sabe o que eu imagino nessa noite? Assim acontece com muitas pessoas. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, bate todos os dias na porta de alguém. Porta do seu coração. Todos os dias, o Espírito Santo de Deus bate na porta do teu coração. E muitas vezes você não consegue abrir a porta. Muitas vezes, talvez você está tão ocupado dentro de si próprio que você não consegue abrir a porta. Eu quero falar para você nessa noite, o que tem nos impedido de abrir a porta do nosso coração para o Senhor? As aflições, as angústias, os problemas, as perseguições. A Bíblia diz que no mundo tereis perseguições. As calúnias. Está impedindo de você abrir a porta. Alguma coisa está acontecendo dentro do teu coração nessa noite. Alguma coisa muito grave, muito séria. Para você não abrir a porta do teu coração é porque é algo muito sério. Eu estou falando para você. Eu estou falando diretamente para você nessa noite. Você que trancou a porta do seu coração. Eu concordo com você. Que realmente vai ter momentos em nossas vidas que só a misericórdia de Deus. Eu sei disso. Eu sei que vai ter momentos na sua vida, como já teve na minha, de pensarmos em simplesmente desistir.
usar aqui um termo mais bem conhecido. Os lutadores que lutam nos rings, principalmente os de boxe, quando eles não dão mais conta de dar continuidade ao combate, ao round, o técnico fica de longe observando. E aquele atleta, lutador, ele está ao ponto de desistir, não aguenta mais. Talvez já apanhou bastante naquele momento. Aquele round talvez foi o pior de todos. Eu digo nessa noite para você, talvez a vida já fez isso com você. Você, assim como eu, Gleison Silva, já apanhamos tanto da vida, não foi? Tanto que nós apanhamos da vida. Foram tantas porradas que levamos da vida. Sem falar nas rasteiras. Quantas rasteiras já te deram nessa vida? Quantas porradas você já levou nessa caminhada para chegar onde você chegou hoje? E você olhar para o seu técnico que está do outro lado do ringue. Você não tem mais força nem para erguer a mão para falar, chega. Você não tem mais força. Você não tem mais fôlego nem para gritar, pare, stop. Você não tem força. Mas quando você olha para o seu treinador, que está do outro lado acompanhando aquele combate, talvez a luta mais esperada da noite, talvez o momento mais esperado da tua vida. Você chega num ponto, num momento que você está cansado. Cansado. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz, sabe o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você chega num momento ali no combate, a luta mais esperada da noite, o momento mais esperado da tua vida é hoje, é agora. Quanto tempo tem que você esperou esse momento? De ir para o combate, enfrentar os seus inimigos. Enfrentar os seus inimigos. Mas a primeira luta que nós enfrentamos começa, não é aqui do lado de fora, é aqui dentro. Essa luta acontece dentro de mim e de você. Todos os dias nós travamos uma batalha dentro de nós. Às vezes a velha natureza humana, terrível, implacável, ela quer aflorar, ela quer sair para fora. Ela quer reviver. E nós começamos a lutar aquele combate terrível contra ela. Porque nós sabemos que quando a nossa velha natureza ela desperta, ela traz estragos, problemas. É nesse momento que nós olhamos para o nosso treinador. Assim como o lutador, o atleta, ele olha para o seu treinador que está do outro lado ali, torcendo pela sua vitória. E muitas vezes, o atleta está quase entregando os pontos. Não é mesmo? E o treinador fica do outro lado analisando. Será que esse atleta está fazendo tudo do jeito que eu ensinei para ele? Será que ele está aplicando os golpes certos, no momento certo, na hora certa? Será que ele está usando a estratégia de combate que eu ensinei a ele? Eu digo para você, será que nós estamos usando a estratégia correta? No nosso dia a dia, na nossa vida? É momento de usarmos a estratégia certa. A Bíblia diz que, na Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Mas o atleta, ele continua no ringue lutando. E o atleta, ele vai com seu olhar quase desesperador,
Vai em direção ao seu técnico, esperando talvez que o técnico fale para ele, ou olhe para ele e jogue a toalha. Talvez você já pensou nisso, não foi? Pensou em jogar a toalha. Jogar a toalha significa desistir de tudo. Desistir de tudo. Talvez nessa noite você pensou em desistir de muita coisa. Eu concordo com você. Você está correto. Você pensou certo. Desistir. Quero falar para você nesta noite. Talvez essa não seja a melhor opção aos olhos do seu técnico, aos olhos das pessoas que te acompanham. Desistir talvez não seja a melhor opção. Mas eu, Gleison Silva, falo para você, a melhor opção nesse momento é desistir. Desistir. Desistir de ter medo. Tá? Você está entendendo? Desistir de ter medo. Os discípulos de Jesus estavam com Jesus em um barco no meio do lago. A Bíblia diz que, de repente, surgiu um grande temporal, uma tempestade, com ventos e trovoadas. E os discípulos de Jesus, homens que conheciam o Mestre, do cotidiano, do dia a dia, já tinham contemplado os milagres, as maravilhas que Jesus fazia. E eles tiveram medo. E foram e despertaram o Mestre. E o Mestre, com apenas uma palavra, ele fez cessar a tempestade. Então não tenha medo. Se é para desistir nesta noite, eu digo para você, desista. Desista de ter medo. Medo do amanhã. Medo de não conseguir. Tá bom? Medo do que as pessoas podem pensar ao teu respeito e ao meu respeito. E essa palavra não é uma palavra programada. Não tem esboço porque eu estou falando nessa noite. Não tem rascunho. Não tem pesquisa no Google. Desista. Desista de ter medo. Quando Deus coloca algo no teu coração, não tenha medo. Siga adiante. Ter medo do que as pessoas vão falar ao teu respeito. Isso me faz lembrar. Isso me faz lembrar da minha conversão a Cristo, da minha conversão ao Evangelho. Quando me converti, eu ouvi certas pessoas falarem ao meu respeito que eu estava me escondendo debaixo da Bíblia. Naquele primeiro momento, essa palavra pronunciada pela boca de um ímpio me machucou bastante. E eu fui meditar na palavra. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Está respondido. Ele é o meu refúgio. É o seu refúgio. E a nossa fortaleza. E nós estamos hoje no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. É por isso que nós vencemos essas batalhas que nós travamos dentro de nós mesmos. É por isso que nós não podemos ceder às pressões de pessoas que só nos querem ver mal. Pessoas que só torcem para o nosso declínio, para a nossa queda. Pessoas que só se aproximam de você e de mim muitas vezes
para nos criticar. Pessoas que muitas vezes só se aproximam de mim, de você, para falar mal. Pessoas que muitas vezes olham para você e para mim e não dá nada por nós. Mas não fique chateada, nem chateado, sabe por quê? As pessoas podem até não dar nada por mim nem por você. Porque nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Cheios de falhas. Não é mesmo? Mas, mesmo assim, com todas as falhas que você tem, com todos os defeitos que você tem, e eu tenho, a Bíblia diz que Deus, você entendeu o que eu falei? A Bíblia diz que Deus, o Criador do universo, o Criador da terra, Criador dos céus e da terra, Ele se importou tanto com você, se importou tanto comigo. Então não se preocupe se as pessoas não se importam com você. Não é? Não se preocupe se as pessoas não gostam de você, entre aspas. As pessoas podem até não gostar de mim, pelos meus defeitos, né? Pela minha aparência, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de pensar, pelo meu jeito de me expressar. Eles têm todos os direitos de não gostar de mim e de você. Mas eles têm sim que ter respeito por você. Respeito por mim. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele teve muito mais do que respeito por mim e por você. Ele teve muito mais do que ter o sentimento de gostar. Deus, Ele teve o sentimento que é chamado de amor. Amor, é isso mesmo. Eu estou falando para você nessa noite, direto da minha casa, através do Facebook, para falar para você que Deus, Ele ama você do jeito que você é, com todos os seus defeitos. Independente do seu credo religioso, Deus, Ele ama você. Você está compreendendo essa noite? É por isso que eu falo, as pessoas podem não gostar de mim. As pessoas podem não gostar de você, podem não amar você, podem não me amar. Não são obrigados. Mas Deus, Ele ama você do jeito que você é. Deus não está preocupado se você é que nem eu, negro. Deus não está preocupado se você é que nem eu, baixinho, 1,50 m. Deus não está preocupado com minha condição financeira, nem com a sua. Deus, Ele não está preocupado com a religião, sabe por quê? Porque a religião não salva. Tira isso da sua cabeça. A religião não salva. É Deus que salva o homem. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E eu quero falar para você isso. Deus, Ele ama você do jeito que você é. É lógico que todos os dias nós precisamos melhorar alguma coisa. Mas melhore sim para agradar a Deus. Sabe por quê? Não tente melhorar para agradar aos homens. Tente melhorar para agradar a Deus. Quando o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração que tem alguma coisa para mudar, ouça o que Ele diz a você. Fala, Senhor, se é para mudar, para te agradar, eu vou mudar. Senhor. Agora mudar para agradar os homens, agradar as pessoas, não tente fazer isso. Eles vão te ferir, eles vão te machucar, eles vão te humilhar. Mas mude para agradar a Deus, porque Ele deu o único filho dele por amor a você. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer ver você perecendo. Ele não quer me ver perecendo. Foi por isso que Jesus ele entregou a própria vida por mim e por você. É por isso que eu estou aqui nessa noite para falar para você. Você me conhece. Muitas pessoas que vão ver essa mensagem me conhecem. Sabe que eu não sou perfeito. Sabe que sou pecador, sou falho. Eu não estou aqui para receber o título de santo. Sabe por quê? A Bíblia diz que somente Ele é digno de toda honra e toda glória. E os anjos cantam lá no céu, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Ele é digno de ser adorado. Eu não estou em busca de adoração. Eu não estou em busca de fama nem de reconhecimento. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai. Adore ao Pai. E em espírito e em verdade. Mas eu quero continuar nessa noite falando. Eu sei que talvez você não vai ver essa mensagem de hoje. Mas em algum momento da sua vida você vai se deparar com essa mensagem. E você vai ouvir, vai refletir. Talvez você até me conheça. E você comece a pensar, como é que pode? Esse cara é tão falho, meu Deus. Esse cara é tão imperfeito. Mas neste momento eu me esvazio de mim mesmo. Porque a Bíblia diz que convém que eu diminua e que ele cresça. Então, se no decorrer desse tempo que eu estou falando, pelo menos uma palavrinha falou com você, glória a Deus. Eu não me importo com muitas coisas que pensam ao meu respeito. Sabe por quê? Jesus sofreu. Jesus foi massacrado, humilhado. E mesmo assim não agradou a todos. Isso me faz lembrar de uma mensagem que se encontra na internet. Um pregador americano chamado George Thomas. Certo dia, andando pelas ruas, George Thomas, ele observou e viu uma criança com 2 pequenos pássaros em uma gaiola. E despertou a curiosidade daquele pregador americano, George Thomas. George Thomas, ele se aproxima daquele garoto e pergunta para aquele garoto: garoto, o que você vai fazer com esses pássaros? Aquele garoto, ele olha em direção àquela pequena gaiola onde continha os 2 pássaros. E ele começa a fazer um relato do que iria fazer com aqueles pequenos 2 pássaros. Ele falou para o pregador americano George Thomas: eu irei levá-los para casa. Irei brincar com eles. Me divertirei com eles. Arrancarei suas penas, suas pernas. E depois os queimarei. George Thomas, pregador americano, ele decide fazer uma proposta para aquele pequeno garoto. Garoto, quanto você quer por esses pássaros? E aquele garoto responde: você não vai querê-los. Eles não servem para nada. Não têm utilidade nenhuma. Não são pássaros de raças. São imprestáveis. Mesmo assim, George Thomas insiste na pergunta: garoto, quanto você quer pelos pássaros? E o garoto ali decide vendê-los. O pregador norte-americano George Thomas
paga por aqueles pássaros e se direciona até uma linda e grande árvore. E ali ele abre a gaiola e aqueles pássaros voam livres em direção aos céus. A Bíblia diz que certo dia o inimigo das nossas almas encontrou-se com o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor perguntou a Satanás: Satanás, de onde você vem? A Bíblia diz que ele respondeu: eu venho de arrodear a terra e passear por ela. E a Bíblia diz para Satanás, Deus diz para Satanás na Bíblia: Satanás, tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro e justo, no meio dos seus contemporâneos. Satanás, ele começa a acusar Jó de muitas coisas e pede permissão para tocar em Jó. Deus permitiu. Falou para ele: toque em tudo, menos na vida de Jó. Satanás volta, destrói tudo o que Jó tinha. Todos os seus bens materiais foram consumidos. Os filhos de Jó morreram todos. Os bens materiais de Jó, camelos, vacas, bois, cavalos, tudo morreu. Caiu fogo do céu, caiu raio e consumiu tudo. Mas mesmo assim, Jó permaneceu adorando ao Senhor. A esposa de Jó chega para Jó e fala: Jó, abandone esse teu Deus e morre. Chega um momento na sua vida, na minha vida, que as pessoas que andam com você vão falar para você: larga esse teu Deus, cara. Abandona esse negócio de servir a Deus, isso não está com nada. Porque nós não vemos nada acontecendo na tua vida. Jó foi acometido de úlceras pelo corpo inteiro, feridas. E Jó, quando achava que iria receber o apoio dos seus amigos, Jó foi acusado. Eu digo para você nessa noite, os acusadores vão surgir do nosso meio. Forte, né? Os acusadores da tua vida vão surgir do teu lado. Não é pessoas que estão distantes. É pessoas que convivem com você e comigo, que vai nos acusar de coisas terríveis. Jó teve todos os motivos para desacreditar em Deus. Jó teve todos os motivos para abandonar a sua fé. Mas Jó estava alicerçado. Jó estava alicerçado no Senhor. A sua fé era uma fé inabalável. É por isso que nós temos que ter uma fé como uma fé de Jó. Paciência de Jó. Eu falo sobre fé de Jó. Só que naquele momento ali, quando todos os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, o acusaram, Jó, ele clama ao Senhor. E Deus se manifesta a Jó. Mostra para Jó o porquê de tudo aquilo. E a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada quando Jó orava pelos seus amigos. Você está entendendo o mistério? Orar pelos seus amigos. Ah, mas eu estou chateado com o meu amigo, eu vou orar por ele assim mesmo. Eu estou com raiva do meu amigo, da minha amiga, eu vou orar por ela. Sabe por quê? Muitas vezes, a bênção de Deus na tua vida e na minha vida depende do que acontece aqui dentro, da nossa casa, do nosso coração. Tudo parte daqui. A Bíblia diz que tudo parte do nosso coração. A Bíblia diz que a boca diz daquilo que o coração está cheio. Jó, ele orou ao Senhor, orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus, ele restaurou a sorte de Jó. Jó teve filhos novamente. Teve a família reestruturada. Tudo em dobro. Jó foi abençoado. E eu volto a falar sobre aqueles pássaros.
O garoto, quando estava negociando, falou para o pregador: eles não têm utilidade nenhuma, não servem para você, não são de raça. Mas mesmo assim, o pregador Jorge Thomas pagou o preço por aqueles pássaros. Incluindo também nessa mensagem, Satanás, quando ele se encontra com o mestre, ele fala a mesma coisa. Jesus pergunta para ele: Satanás, o que você vai fazer com o homem que eu criei? E ele responde: eu irei induzi-los a mentir. Eu irei induzi-los a roubar, a matar, a destruir, a criar bombas e armas, a fazer o mal, a ser enganadores, invejosos. Jesus pergunta para ele: quanto é que tu quer por eles? E ele vai, com a sua risada sarcástica, diz: toda a tua lágrima, todo teu sangue. Jesus diz: pronto, está feito. Jesus agora é pendurado no madeiro na cruz e derrama todo o seu sangue. Chegou ao ponto de suar sangue. Seu suor se transformou em sangue. De tamanha era a agonia quando se aproximava do sacrifício. Jesus, ele pagou o preço por você. O que eu falei sobre George Thomas, pregador norte-americano, é apenas metáforas, história. Mas quando eu falo de Jesus, eu não falo apenas de uma história. Eu falo de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa que tem seu início, o meio e o fim. A Bíblia diz que ele é o princípio, o alfa e o ômega. O começo, o início e o fim. E tudo que nós precisamos saber sobre Jesus se encontra aqui. Aqui mesmo. Na Bíblia Sagrada. Aqui estão todas as respostas. Todas as respostas para suas perguntas. Aqui está a solução para todos os nossos problemas. Aqui, na Sagrada Escritura, está o conhecimento. Porque está escrito que o homem está padecendo por falta do conhecimento. E o conhecimento está aqui. Hoje, se alguém chegar e perguntar para uma segunda pessoa: quem é você? A segunda pessoa vai responder mais ou menos assim: conheço. Ah, fulano de tal, mora em tal rua, casa tal, cidade tal, filho de fulano de tal, não é assim? Mas se alguém pergunta para você, você me conhece, você pode até responder: não, ele chama-se Gleison. E a pessoa pode perguntar para você: você sabe onde ele mora? Você pode responder talvez que não, não saiba. Sabe o endereço? Não. Tem o número de telefone? Não. Tem o WhatsApp dele? Também não. Talvez você tenha poucas informações ao meu respeito. Hoje, com a tecnologia que existe hoje, está bem fácil obter informações das pessoas. Hoje é quase que impossível tentar se esconder. É por isso que eu não tenho medo de vir aqui e falar, porque eu não tenho mais do que me esconder. Até porque a própria palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Mas quando eu falo me esconder, muitas pessoas têm se escondido dos homens, do que fez no passado. Eu não tenho esse medo de me esconder do que eu fiz. Senão não estaria aqui na rede social falando do amor de Jesus para você. Mas volto a falar. As pessoas perguntam: quem é você?
E a segunda pessoa muitas vezes não tem informação nenhuma sobre você, informação nenhuma sobre mim. Quando querem alguma informação sobre mim, sobre você, eles vão perguntar a uma terceira pessoa, ou então vão recorrer aos meios de comunicação. Mas quando nós falamos sobre Jesus, é diferente. Se eu perguntar para você nessa noite, quem é Jesus? Quem é Jesus para você nesta noite? Reflita bem no que estou falando. Quem é Jesus para você nessa noite? E o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? A Bíblia é esta mesmo. Aqui contém toda a história, toda a trajetória de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte. Da sua ressurreição até a sua ascensão ao trono de glória. Mas eu quero falar para você nessa noite. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo... Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele é chamado pelo nome de Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, no seu nome, ele já quis deixar bem claro que ele vai estar conosco sempre. As pessoas vão me abandonar, vão te abandonar, vão nos deixar, vão virar as costas para mim e para você nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas Deus, ele não nos abandona. E ele já deixou essa mensagem, já registrada na Sagrada Escritura, através do nome que foi dado a Jesus. Emanuel, Deus conosco. Mas as pessoas insistirem em perguntarem mais uma vez para você quem é Jesus. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 20, ele é chamado de menino. Mateus, capítulo 2, versículo 20. Jesus é chamado de menino. Por que chamado de menino? Uma criança. A criança em si traz a pureza, não é? Às vezes, você que é pai, você que é mãe, você briga com seu filho, dá uma bronca na sua criança, ele chora um pouquinho, fica chateado um pouquinho, daqui a pouco ele está lá do seu lado novamente. Não guarda rancor. Não guarda ira no seu coração puro. Jesus é chamado de menino. Mas lá também, em Mateus capítulo 3, no versículo 17, ele é chamado de meu filho amado. Mateus capítulo 2, versículo 17, Jesus é chamado de meu filho amado. Que lindo. Assim também você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Porque foi por amor a mim e a você, pecadores, de corações endurecidos, que Deus ele entregou o seu único filho para morrer pendurado na cruz do madeiro por mim e por você. Ele é chamado de meu filho amado. Mas lá também, em Mateus capítulo 12, versículo 8, ele é chamado de Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 8. Jesus é chamado de Senhor do sábado. Ele é Senhor de todos os dias, inclusive o sábado. Podemos adorar Ele todos os dias, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Quantos e quantos milagres Jesus fez no sábado. Isso, eu quero falar para você que não tem dia específico para você buscar a Ele. Não tem dia específico para você falar com Ele, momento específico, todos os dias. Ele está disposto a te socorrer, a te ouvir. Mas lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, ele é chamado do filho do carpinteiro. Mateus capítulo 13,
versículo 55, ele é chamado de filho do carpinteiro. Isso nos dá a entender que muitas pessoas, naquela época, associavam a profissão de José, esposo de Maria, pai de Jesus, associava a profissão de José com Jesus. Muitas pessoas não se preocupavam nem em saber quem era ele. Não é mesmo? É igual nos dias de hoje. Muitas pessoas não estão preocupadas nem em saber quem é Jesus. Apenas querem receber o milagre. Apenas querem receber uma bênção. E não querem o abençoador muitas vezes. Querem ser curados. Querem que portas se abram. Querem famílias restauradas. Mas não querem conhecer, não querem saber conhecer quem é Jesus. As pessoas naquela época, nos tempos bíblicos, muitas vezes quando Jesus passava, poderiam até falar, estou eu imaginando essa noite, lá se vai o filho do carpinteiro. Era Jesus. Mas vamos mais adiante na palavra de Deus. Vamos ver o que diz mais a Sagrada Escritura. Aqui está a resposta para quem é Jesus. Lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Olha só. Mateus capítulo 26, versículo 26 da Bíblia Sagrada está escrito que Jesus ele é chamado de pão. Pão. Jesus é o pão. Pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu e deu vida ao mundo. E se você olhar para o outro lado, com certeza você conhece alguém ou você já viu algum vídeo de como é produzido os pães. O pão para poder chegar na tua casa, na tua mesa, para você se alimentar, ele não surge de repente. Ele passa por todo um processo. Desde o plantio da semente do trigo, até a sua preparação, até ele ser malhado, triturado, moído, peneirado. Somente depois de passar por todo esse processo é que o resultado final é o pão. Jesus também, ele foi moído, transpassados. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ele foi castigado por mim e por você, para poder termos paz, paz em Cristo. Mas a Bíblia diz também, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 27 e 28, ele é chamado de sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Todos nós temos uma aliança com Cristo. Todos nós temos uma aliança com o Senhor. Desde o período de Noé, no período do dilúvio, quando as chuvas cessaram, depois de 150 dias dentro daquela arca, a primeira coisa que Noé com a sua família, ao sair da arca, fez foi um altar para agradecer ao Senhor por tudo. E a Bíblia diz que Deus ele mostrou para Noé o arco da aliança. E todas as vezes que mandasse chuva sobre os céus, aquele arco representando aquela aliança. Nós temos uma aliança e Jesus ele veio restaurar essa aliança com a sua morte, com o seu sacrifício na cruz do madeiro. Jesus ele veio selar essa aliança, esse pacto, esse compromisso que nós temos que ter sempre com o Senhor. Ele é o sangue da nova aliança.
mas também lá em Mateus, capítulo 27, versículo 29, ele é chamado de Rei dos Judeus. Jesus, chamado de Rei dos Judeus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eu quero falar para você nessa noite, como é doloroso ser rejeitado. Talvez você ainda não foi, espero que não seja, mas é horrível ser rejeitado. Às vezes você chega em determinadas repartições, determinados lugares, e as pessoas olham para você com aquele olhar de desprezo, te rejeita, menospreza, te deixa de lado. Jesus, ele não se deixou abater por isso. Ele foi até o fim na sua convicção, na sua missão. Ele foi rejeitado pelos seus, mas ele não rejeitou o povo. Não se preocupe com as pessoas que te rejeitam, não, com as que me rejeitam também. Então Jesus, ele veio para os seus o rejeitaram. Mas ele é chamado de Rei dos Judeus. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 54, ele é chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Príncipe celeste. Na terra, Rei dos Judeus. E ele deu a vida por você. O Filho de Deus, ele deu a vida por mim e por você, pecadores falhos. Mas lá adiante, lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira os nossos pecados todos os dias, irmãos. Imagina, todos os dias nós pecamos. Pecamos no olhar, pecamos no ouvir, pecamos no pensar, pecamos no falar. E ele perdoa os nossos pecados todos os dias, quando nós confessamos a ele os nossos pecados. Mas a Bíblia diz também, lá em Mateus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 12, Evangelho segundo João, capítulo 12, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, Jesus é chamado de a luz do mundo. Jesus é chamado de a luz do mundo, irmãos. E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que sair. É bíblico, é fato. Jesus é chamado de a luz do mundo. Ele veio, esteve aqui, permaneceu aqui, retornou, foi embora e um dia vai voltar. E ele é a luz que ilumina nossas vidas, a luz que ilumina nossos caminhos todos os dias, que guia a nossa alma. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, ele é chamado de porta. Ele é chamado de porta. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é a porta. Não existe outro caminho. Somente ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas a Bíblia diz também, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11. Jesus é chamado de o bom pastor. Pastor. O bom pastor, irmãos. É o pastor. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tem um amor maior do que esse. Ele veio, viveu, conviveu, sofreu, foi embora, um dia vai voltar. E ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor porque ele reconhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a sua voz.
E ele jamais abandona suas ovelhas. Bem diferente dos dias atuais. Bem diferente dos momentos que vivemos hoje. Jesus é o bom pastor. Mas vamos lá. Lá no Evangelho, segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, perdão, capítulo 15. Evangelho capítulo 15, versículo 1, ele é chamado de videira. Segundo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, ele é chamado de videira. A videira verdadeira, irmãos. Ele é a videira verdadeira. E aquele que está injetado nele dá bons frutos. Jesus é a videira verdadeira. Ele traz vida, vida com abundância. Jesus quer transformar as nossas vidas todos os dias. Quer trazer vida. Quer fazer reviver a esperança, a alegria, o amor em nossas vidas. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, ele tem os olhos como chamas de fogo. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Este é Jesus, irmãos. Se alguém perguntar para você qual é o olhar de Jesus, ele tem os olhos como chamas de fogo. Purifica. O fogo serve para purificar. Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele traz purificação. Purifica a nossa alma. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, e Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, eu gosto muito dessa passagem bíblica. A Bíblia diz que Jesus estava preso, e Pedro, quando passou, a Bíblia diz que os olhos de Jesus repousaram sobre os olhos de Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de amigo, de compreensão. Não era esse olhar que muitas vezes as pessoas lançam sobre mim, sobre você, olhares de desconfiança, olhares de ira, de ódio, de angústia, de ódio. Este é os olhos de Jesus, o olhar purificador como chamas de fogo. Mas a Bíblia diz mais, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, ele tem a voz como a voz de muitas águas. A Bíblia diz que Jesus tem a voz como a voz de muitas águas. Ou seja, quando você ouve o barulho da água, por menor que seja a quantidade da água que está caindo, você vai ouvir o barulho da água. Não é assim? Tem até certas terapias que as pessoas ficam ouvindo o barulho de sons de água, de cachoeiras, porque traz o quê? Paz. A voz de Jesus, a voz de muitas águas, traz paz, equilíbrio, tranquilidade, segurança. A voz de Jesus traz transformação, porque está escrito: se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureceis vossos corações. Mas vamos lá mais adiante. A Bíblia diz também, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Ele tem que ser primeiro na sua vida. Tem que ser primeiro na minha vida. E tem que ser o último em nossas vidas. Ele é o primeiro e o último. Não existe outro além dele, irmãos. Talvez no passado adoramos deuses estranhos. Servimos a Deus estranho no passado, mas hoje Jesus, ele é o primeiro e o último. Não existe outro Deus para ser adorado, somente ele é digno de toda a honra e toda a glória. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. Então não se preocupe não, ele é fiel para cumprir as promessas. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, ele é chamado de o Verbo de Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Verbo significa palavra. Ele é a palavra. Palavra. Jesus, ele é a palavra que nos fortalece. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, ele é chamado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
né? Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 24, ele é o santo de Deus. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro. Quando você precisar de um conselho, busque no Senhor. Ele é conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro. Salmo 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Peça conselho para quem não tem comunhão com Deus. Não peça conselho para quem só quer o mal. Não peça conselho para pessoas que querem te ver lá embaixo. Peça conselho para Deus em oração, na sua prece. Então, finalizo esse momento dessa reflexão, desta mensagem, falando para você que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nessa noite, essa mensagem não passe despercebida. Que você não se preocupe, talvez, pela pessoa a quem trouxe a mensagem. Mas que no decorrer dessa palavra que você ouviu, alguma coisa muito boa você tire dela para o seu dia a dia. Da palavra. Talvez eu, como pessoa, como ser humano, talvez eu não tenha nada de especial para te oferecer. Mas Jesus, ele tem. Jesus, ele tem algo de muito especial para oferecer para você nessa noite. Você esqueceu que foi feito um convite, lá em Mateus capítulo 11, onde Jesus diz: vinde a mim. Ele está chamando você. Você mesmo. Você mesmo. Você que as pessoas desacreditam de você. Você que as pessoas acham que não tem mais jeito. Você que as pessoas pensam em te deixar de lado, que não há mudanças na sua vida. Quem faz a mudança na vida do homem é Deus. Homem não transforma homens. Quem transforma o homem é Deus. Então, que Deus continue abençoando todos vocês. Eu, meus amigos aqui online, já passaram por aqui, José Reis, Franciel, que Deus continue abençoando, José Reis, Franciel. Diego Lucas, abraço meu querido, lá na cidade de Mara Rosa, Goiás, o Diego Lucas, ali está. A Priscila Cardoso Silva, né, aqui perto, aqui na cidade de Planaltina. Que Deus abençoe todos vocês. Milene Elias, já vi ali que ela curtiu. Amém, que Deus continue abençoando. Quero mandar um alô especial para todos os meus amigos na fé, meus irmãos. Irmãos de outras denominações religiosas, pessoas de outros credos religiosos. Deixo aqui o meu abraço, o meu respeito. Né? Quero mandar um alô especial para nossos irmãos ali, meus irmãos ali na fé, né? Na tribo indígena, né? Lá em Genipapo dos Vieiras, no Maranhão. Não conheço, mas tenho acompanhado o trabalho deles, né, na rede social, aqui no grupo de WhatsApp. Quero mandar um alô especial para o meu amigo, irmão em Cristo, Ismaelson Rezende, né, lá em Mara Rosa, juntamente com toda a sua família. Né, um abraço especial para todos os irmãos aí do Associação, né, Ágape, né, que tem feito um trabalho social missionário lindo, né, não somente no estado de Goiás, mas em outros estados, principalmente focando nos nossos irmãos ali no Nordeste. Que Deus possa continuar abençoando todos os irmãos dos ministérios aí, que têm orado por nós, têm nos apresentado suas orações. Quero aqui agradecer a Deus pela vida dos meus familiares, todos eles em geral. Pessoal lá de Bom Jesus, no Piauí, não tenho contatos com muitos deles, mas tenho amigos ainda ali
Eu sei que muitos ali oram por mim, me apresentam nas orações. Que Deus continue abençoando. A irmã, a Milene Elisa, é lá de Bom Jesus, né? Ela, sua família, sua irmã, a doutora, né? A advogada Missilane Elias também, né? Não a conheço pessoalmente, mas acompanho aqui. A minha irmã e amiga, Oselite, né? Juntamente com todos os seus familiares, né? Não somente os que estão lá, mas os que estão aqui também, né? Tia Rosa, todo mundo. Quero mandar um especial para o pessoal lá de Goianésia, Goiás. Né? Meus irmãos, a Cleide, minha irmã, seu esposo Hélito, Samuel e as meninas, não é mesmo? Para o Gessomar, isso, meu irmão, Gessomar, sua esposa Núbia, Sadraque, Emanuel. Vamos ver, para o Fábio Silva, meu irmão, para sua esposa Ivone, suas filhas e seus familiares. Então, deixo aqui meu abraço pessoal a todos os irmãos ali, onde eles congregam, no ministério que eles congregam. Um abraço especial para meus irmãos ali, em Campo Norte, que Deus continue abençoando, varão. Né? Meu irmãozinho que está ali, e Deus está cuidando dele, que Deus continue abençoando ele e sua família. Quero mandar aqui um alô especial para meus amigos aqui de Planaltina, DF, meus irmãos na fé, que têm me ajudado nessa caminhada. Meus familiares ali na Estância, em Sobradinho, e em demais localidades. Deixo meu alô especial para a Cleide Martins, né? Prima da minha esposa, a diaconisa Eusa, né? Que é minha esposa, então, um abraço especial para todos os familiares aí, da minha esposa, da diaconisa Eusa, né? Deus continue abençoando cada um de vocês, onde essa mensagem chegar, que vocês possam retirar algo de especial para suas vidas. Eu finalizo aqui essa mensagem agradecendo a Deus, e que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Tenham todos uma linda noite, abençoada por Deus, e tenham todos aí, né, um ótimo e lindo domingo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.